Consultar mortos, cartas e feiticeiros. A porta da maldição. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente mais uma vez. Que alegria poder encontrar você aqui firme, perseverando, caminhando conosco nessa campanha tão séria, tão profunda e tão libertadora. Isso mostra que você quer viver na verdade, quer viver alinhado com Deus, quer proteger sua família e sua história espiritual. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos dando continuidade à nossa campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz. Hoje é o episódio 10 e o nosso tema é Consultar mortos, cartas e feiticeiros à porta da maldição. E deixa eu falar isso com muita responsabilidade, com muito temor e com muito amor, porque aqui não dá para passar pano, aqui não dá para romantizar, aqui não dá para fingir que é normal. Muitas famílias hoje estão sofrendo espiritualmente porque em algum momento alguém procurou resposta fora de Deus. Procurou cartomante, procurou tarô, procurou bola de cristal, procurou médium, procurou benzedeira, procurou vidente, procurou alguém que fala com mortos. E achou que era só curiosidade, achou que era só brincadeira, achou que era só cultura, achou que era só desespero, mas abriu uma porta espiritual perigosíssima. A Bíblia é clara. Em Deuteronômio capítulo 18, Deus proíbe consultar mortos, adivinhadores e feiticeiros. Não é porque Deus quer controlar, é porque Deus quer proteger. E nós temos um exemplo forte na palavra, o rei Saul. Quando ele se afastou de Deus, em vez de se arrepender, foi procurar uma feiticeira para falar com mortos. E aquilo trouxe derrota, destruição e morte para ele e para sua família. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 28 que Saul buscou uma mulher que consultava espíritos e depois disso tudo desmoronou. Talvez você esteja aqui hoje e pense: pastor, eu já fiz isso. Alguém da minha família já fez. Eu já fui por desespero. E Deus te trouxe hoje não para te condenar, mas para te libertar, para fechar portas, para quebrar maldição, para restaurar sua história. Porque só Deus revela, só Deus orienta, só Deus guia, só Deus protege. Qualquer caminho fora dele leva à dor. Então eu te peço, não sai agora, não pula esse vídeo, fica comigo até o final, porque essa palavra pode salvar você, sua casa e sua família. Já aproveita, raspa esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa desse alerta, se inscreve no canal, ativa o sininho e escreve aqui nos comentários: eu escolho confiar em Deus, ou minha família é do Senhor, ou Deus me libertou, eu vou ler, eu vou orar, nós vamos caminhar juntos. Agora abre o coração, recebe com fé, porque Deus vai falar com você. Fica comigo? Meus irmãos, deixa eu começar falando sem rodeio, com sinceridade, com temor a Deus e com responsabilidade espiritual. Deus não pede opinião sobre isso. Deus não consulta ninguém. Deus não negocia princípios. Deus não sugere caminhos. Deus ordena. Ele diz: não pode, não faça, não pratique, não se envolva, não brinque, não experimente, não chegue perto, não toque, não se aproxime, não flerte com isso, porque isso é abominação diante dele. E quando Deus usa essa palavra, é coisa séria, é alerta máximo, é perigo espiritual real. A Bíblia não trata isso como detalhe, a Bíblia não trata isso como algo pequeno, a Bíblia não trata isso como opção pessoal. A Bíblia trata como pecado, como desobediência, como porta aberta para a destruição. E mesmo assim, infelizmente, hoje tem gente dentro da igreja que faz escondido. Consulta cartomante em segredo. Vai em tarô por curiosidade. Olha horóscopo todo dia. Procura vidente quando está desesperado. Busca resposta em quem não tem comunhão com Deus.
vai atrás de orientação fora da palavra. E depois ainda quer orar pedindo bênção. Depois ainda quer pedir proteção. Depois ainda quer pedir vitória. Depois ainda quer pedir paz. Depois ainda quer pedir restauração. Mas não funciona assim. Deus não divide espaço com trevas. Deus não compartilha altar com engano. Deus não aceita mistura. Ou você escolhe Deus, ou escolhe as trevas, os dois não andam juntos. Luz e escuridão não caminham lado a lado. Cristo e Belial não fazem aliança. Verdade e mentira não convivem. Santidade e pecado não se abraçam. E deixa eu te falar com amor, muitas pessoas estão fracas espiritualmente. Não é porque Deus abandonou, é porque abriram portas, é porque deram brechas, é porque brincaram com o perigo, é porque acharam que não tem problema, é porque disseram, é só uma vez, é porque pensaram, ninguém vai saber. Mas o mundo espiritual sabe, o inimigo sabe, e quando encontra uma porta aberta, ele entra para roubar, matar e destruir. Por isso hoje, Deus está te chamando para fechar essas portas, para renunciar essas práticas, para abandonar esses caminhos, para romper com isso definitivamente, para limpar o altar, para restaurar a comunhão, para alinhar sua vida com o céu. Não é condenação, é livramento. Não é peso, é proteção. Não é controle, é cuidado. Escolha Deus, escolha a vida, escolha a verdade, escolha a santidade. Porque só no Senhor há paz verdadeira. A Bíblia é muito clara, direta e objetiva quando fala sobre a vida e o fim do rei Saul. A palavra não esconde. A palavra não maquiar. A palavra não suaviza. A Bíblia diz que Saul morreu porque consultou uma feiticeira. Não foi apenas por causa da guerra. Não foi só por causa de decisões políticas erradas. Não foi só por erros administrativos. Não foi apenas por estratégias mal feitas. Foi espiritual. Foi consequência de um coração que se afastou de Deus. Saul começou bem, foi escolhido por Deus, foi ungido, foi usado, foi levantado, foi respeitado, mas aos poucos ele foi se desviando, foi deixando a obediência, foi perdendo a sensibilidade espiritual, foi perdendo a comunhão, foi perdendo o temor, foi perdendo a direção, foi confiando mais em si mesmo do que em Deus. E quando a crise chegou, quando o medo bateu, quando a pressão aumentou, quando ele não ouviu mais a voz de Deus, em vez de se humilhar, em vez de se arrepender, em vez de voltar para o altar, ele tomou uma decisão fatal. Foi buscar resposta no inferno, foi procurar uma feiticeira, foi consultar espíritos, foi recorrer ao ocultismo. E isso teve consequências devastadoras. Ele perdeu o trono, perdeu os filhos, perdeu a autoridade, perdeu o respeito, perdeu a honra, perdeu a paz, perdeu o futuro e, por fim, perdeu a própria vida. Isso não está na Bíblia por acaso. Isso é um alerta para nós, é um aviso do céu, é um sinal vermelho espiritual. Deus está dizendo, não faça isso, não siga esse caminho, não repita esse erro, não troque a minha presença por engano, não troque a minha voz por mentira. Quem abandona Deus para buscar ocultismo cava a própria destruição. Quem troca o altar por consulta espiritual, fora da palavra, abre portas para sofrimento. Quem sai da proteção de Deus se expõe ao ataque do inimigo. Mas também existe esperança aqui, porque Deus não trouxe essa palavra para condenar, mas para restaurar, para trazer arrependimento, para curar, para libertar, para fechar portas abertas, para reconstruir o altar. Se Saul tivesse se humilhado, Deus teria restaurado. Se ele tivesse se arrependido, teria sido perdoado. Mas ele escolheu outro caminho. E hoje Deus te chama a escolher o caminho da vida, a escolher o arrependimento, a escolher a obediência, a escolher a presença. Porque fora de Deus só existe perda. Em Deus existe vida. Tem gente que diz, eu fui só por curiosidade. Foi só para ver. Foi só para saber. Foi só uma vez. Eu nem levei a sério. Mas deixa eu te dizer uma verdade espiritual. Não existe só no mundo espiritual. Não existe só quando se trata de trevas. Não existe só quando se trata de ocultismo. Não existe só quando se trata de práticas proibidas por Deus. Uma vez abre porta. Um toque libera acesso. Uma consulta dá legalidade.
Uma aproximação cria vínculo. Um envolvimento gera consequência. O inimigo não trabalha com brincadeira. Satanás não quer amizade. Ele não quer parceria. Ele não quer curiosidade. Ele quer domínio. Ele quer controle. Ele quer escravidão. Ele quer destruição. E ele começa pequeno, sutil, disfarçado, quase imperceptível. Ele começa com uma conversa. Começa com uma indicação. Começa com um convite. Começa com uma brincadeira. Começa com uma experiência. Começa com algo que parece inofensivo. E muitos estão sofrendo hoje porque brincaram com coisa séria, porque acharam que não teria consequência, porque pensaram que não daria nada, porque acreditaram que poderiam sair quando quisessem. Mas começaram a aparecer problemas emocionais, confusão mental, tristeza sem explicação, medo constante, ansiedade forte, perturbação espiritual, pensamentos estranhos, desânimo profundo, falta de paz, peso no ambiente da casa, brigas sem motivo, cansaço espiritual, sonhos estranhos, sensação de opressão, dificuldade para orar, dificuldade para ler a Bíblia, dificuldade para buscar a presença. E tudo isso começou onde? Com uma porta aberta, com uma brecha, com um só uma vez, com uma escolha errada, com um momento de fraqueza. Não foi de uma vez, foi aos poucos, foi gradual, foi silencioso, foi escondido, até a pessoa perceber que estava presa. Mas deixa eu te dizer uma coisa poderosa. Assim como uma porta pode ser aberta, ela também pode ser fechada. Assim como uma brecha pode ser criada, ela também pode ser restaurada. Assim como um erro pode ser cometido, ele também pode ser perdoado. Hoje Deus está te chamando para fechar essas portas, para renunciar essas práticas, para quebrar esses vínculos, para cortar essas influências, para limpar o altar, para restaurar a comunhão, para retomar a autoridade espiritual. Não é condenação, é libertação. Não é acusação, é restauração. Volta para Deus, volta para a presença, volta para o altar, volta para a palavra. Porque só no Senhor há vida, paz e proteção verdadeira. Deixa eu falar com você agora de forma direta, sem rodeio, com temor a Deus e com responsabilidade espiritual. Quem busca feiticeiro, quem consulta cartomante, quem procura médium, quem se envolve com o ocultismo, está cometendo uma traição espiritual contra o Senhor. Está dizendo mesmo sem perceber, eu não confio em ti, Deus. Eu não espero em ti. Eu não acredito que o Senhor vai resolver. Eu prefiro outro caminho. Eu prefiro outro atalho. Isso na Bíblia tem nome: adultério espiritual. É quando a pessoa diz que serve a Deus, mas entrega o coração a outras fontes. É quando canta louvor, mas consulta carta. É quando vai ao culto, mas procura médium. É quando ora, mas lê horóscopo. É quando levanta as mãos na igreja, mas baixa a cabeça diante do engano fora do altar. Isso é coração dividido, isso é alma dividida, isso é fé rachada, isso é compromisso quebrado, isso é aliança ferida. E Deus não aceita isso, não porque Ele é duro, não porque Ele é autoritário, não porque Ele é cruel, mas porque Ele é santo, porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro, porque Ele não divide a glória dEle com mentira, porque Ele não compartilha o trono com engano, porque Ele não aceita mistura. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e afasta o seu coração do Senhor. Ou seja, quando alguém troca Deus por fontes espirituais erradas, está escolhendo fraqueza no lugar de força, confusão no lugar de direção, perigo no lugar de proteção. Muitas pessoas estão vivendo vidas espirituais secas, vazias, sem resposta, sem paz, sem alegria, sem presença, sem fogo, sem autoridade, porque estão divididas, estão tentando servir a dois senhores, estão tentando agradar a Deus e as trevas ao mesmo tempo. E isso é impossível. Ou é fiel ou não é. Ou é inteiro ou é dividido. Ou é altar ou é engano. Ou é luz ou é escuridão. Deus hoje está chamando você para um posicionamento, para uma decisão, para um retorno, para uma entrega completa, para uma aliança renovada. Não viva dividido. Não viva em duplicidade. Não viva em engano. Escolha Deus. Escolha a fidelidade. Escolha a verdade. Porque só um coração inteiro vive a plenitude da presença.
Eu termino essa palavra te chamando para uma decisão séria, consciente, madura e definitiva diante de Deus. Não é uma decisão emocional. Não é uma decisão por medo. Não é uma decisão por pressão. É uma decisão espiritual de aliança, de compromisso, de entrega verdadeira. Não dá mais para viver em cima do muro. Não dá mais para viver dividido. Não dá mais para ter um pé no altar e outro no engano. Não dá mais para servir dois senhores. A Bíblia é clara. Ninguém consegue agradar a dois ao mesmo tempo. Ou você se entrega por inteiro ao Senhor, ou continuará vivendo vulnerável espiritualmente, fraco na fé, confuso na mente e instável no coração. Não dá para misturar fé com ocultismo. Não dá para misturar Jesus com tarô. Não dá para misturar Bíblia com feitiçaria. Não dá para misturar oração com simpatia. Não dá para misturar santidade com práticas escondidas. Não dá para misturar louvor com engano. Não dá para misturar altar com mentira. Ou você escolhe Deus, ou continua abrindo portas espirituais perigosas. Ou você escolhe a verdade, ou permanece na confusão. Ou você escolhe a luz, ou continua exposto à escuridão. No mundo espiritual não existe meio termo, neutralidade não existe. Indecisão também é decisão. Hoje é dia de romper com tudo que não agrada a Deus. Hoje é dia de renunciar práticas erradas. Hoje é dia de quebrar vínculos espirituais antigos. Hoje é dia de abandonar caminhos tortos. Hoje é dia de jogar fora objetos que trazem peso espiritual. Hoje é dia de limpar o ambiente da sua casa. Hoje é dia de consagrar novamente sua família ao Senhor. Hoje é dia de alinhar sua vida com o céu. Hoje é dia de firmar seu coração no Senhor. Não adie essa decisão. Não empurre para depois. Não diga, amanhã eu resolvo. O inimigo cresce na indecisão. Ele se fortalece na dúvida. Ele se aproveita da demora. Ele se alimenta da procrastinação espiritual. Deus hoje está te chamando com amor, com paciência, com misericórdia. Ele não te chama para te acusar. Ele não te chama para te envergonhar. Ele não te chama para te expor. Ele te chama para te libertar. Ele te chama para te restaurar. Ele te chama para te proteger. Ele te chama para te curar. Ele te chama para te levantar. Ele está dizendo, volta para mim. Volta para a presença. Volta para o altar. Volta para a palavra. Volta para a comunhão. Volta para o primeiro amor. Volta para o propósito. Porque só Ele salva. Só Ele perdoa. Só Ele restaura. Só Ele cura. Só Ele protege. Só Ele liberta. Só Ele transforma. Só Ele renova. Só Ele sustenta. Nenhum ritual salva. Nenhuma consulta liberta. Nenhuma simpatia protege. Nenhum amuleto guarda. Nenhuma prática oculta resolve. Só Jesus. Escolha hoje. Decida hoje. Se entregue hoje, se posicione hoje, se consagre hoje. Sirva ao Senhor com todo o coração, caminhe com Ele todos os dias. Busque a presença constantemente, viva em obediência, viva em santidade, viva em dependência. E você viverá um novo tempo, uma nova história, uma nova fase, uma nova caminhada, uma vida restaurada, uma família abençoada, um futuro protegido. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença com temor, com arrependimento e com um coração decidido a Te obedecer. Pai, nós cremos na Tua palavra que diz em Jeremias capítulo 10, versículo 2, não aprendais o caminho das nações. Hoje nós declaramos, nós não vamos seguir caminhos errados. Nós não vamos buscar respostas fora do Senhor. Nós escolhemos confiar em Ti. Pai, se em algum momento nós consultamos cartomante, médium, tarô, bola de cristal, benzedeira, feiticeiro, vidente, se em algum momento buscamos mortos, simpatias, rituais, promessas espirituais fora da Bíblia, hoje nós nos arrependemos diante do Senhor, hoje nós renunciamos, hoje nós quebramos esse vínculo espiritual. Nós declaramos agora em nome de Jesus que toda ligação com o ocultismo, toda aliança errada, toda porta aberta, toda legalidade espiritual está sendo cancelada. Pelo sangue de Jesus, nós somos limpos. Pelo nome de Jesus, nós somos libertos. Pela cruz de Cristo, nós somos restaurados. Pai, visita agora as famílias. Muitas famílias estão sofrendo por escolhas erradas do passado. Pais, avós, tios,
parentes que abriram portas espirituais e deixaram marcas. Senhor, quebra agora toda herança espiritual negativa, quebra toda maldição hereditária, quebra todo ciclo de destruição. Restaura agora a mente dessas pessoas, tira toda a confusão, tira todo o medo, tira toda a perturbação, tira todo o peso espiritual, tira todo o sonho estranho, tira toda a opressão noturna, tira toda a influência maligna escondida. E agora eu falo com você que está orando comigo. Escreve aqui nos comentários com sinceridade. Eu renuncio ao ocultismo. Eu escolho Jesus. Minha família é do Senhor. Ore por mim. Se você já passou por isso, se alguém da sua família já se envolveu com essas práticas, conta aqui nos comentários. Nós vamos orar por você. Nós vamos interceder juntos. Não sai sem deixar o seu like. Não sai sem se inscrever no canal. Não sai sem compartilhar esse alerta. Essa palavra pode salvar vidas. E não se esqueça, amanhã, no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, nós continuamos a campanha. Macumba e inveja, o que a Bíblia diz. Episódio 11, Maldições Familiares. Quando o passado persegue o presente. Vai ser profundo, vai ser libertador. Pai, nós encerramos essa oração confiantes, livres e firmes na fé. Em nome de Jesus. Amém.